A gente vive em um mundo onde as pessoas estão julgando a gente antes mesmo da gente falar uma palavra. E o vídeo de hoje vai ser sobre truque psicológico que vai fazer qualquer pessoa te respeitar, sem mesmo você precisar falar ou debater ou brigar com a pessoa, entrar em confronto direto. Bom, eu tenho certeza que você já reparou que as pessoas, elas tem sempre aquele tipo de pessoa que é uma pessoa que não é ouvida quando chega no ambiente, não é escutada, as pessoas não estão literalmente nem aí pra elas. E tem outro tipo de pessoa que quando já entra no local é até assustador, porque as pessoas respeitam, as pessoas prestam atenção e essas pessoas não, elas conseguem colocar uma autoridade sem precisar gritar, sem precisar ficar chamando atenção, falando, oh, eu estou aqui. Enquanto tem pessoas que precisam fazer muito esforço para impor esse respeito. Bom, gente, hoje a gente vive num mundo onde as pessoas elas julgam a gente antes mesmo da gente falar uma palavra. As pessoas já colocam a gente vai colocando a gente em categorias que quando é colocada é meio que difícil sair delas. As pessoas elas estão sempre analisando, elas estão sempre olhando e julgando e colocando a gente nessas categorias. Por exemplo, quando você, por exemplo, se você estuda em uma escola, aí chega uma menina nova ou um menino novo, todo mundo começa a reparar, todo mundo começa a julgar antes mesmo dessa pessoa se apresentar, dizer quem é realmente. As pessoas vão colocando em uma categoria, tipo, aquele ali é o fofoqueiro, aquele ali é o tímido, aquele ali é o extrovertido, aquele ali é o sem noção. Então as pessoas estão sempre colocando, mesmo sem a gente falar alguma coisa, sem a gente, mesmo antes da gente falar alguma coisa. Então as pessoas estão sempre ali antes mesmo da gente fazer, da gente se apresentar ou falar alguma coisa. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um truque psicológico que vocês já devem ter percebido nas pessoas que impõem esse respeito muito facilmente. Você pode reparar nos CEOs, nas pessoas poderosas, as pessoas assim de grande status, elas usam isso há séculos, que é o autocontrole. Muitas pessoas têm medo desse silêncio na conversa, por exemplo. A gente está falando aqui e tem algumas pessoas que sentem a necessidade de preencher o silêncio que fica. Quando não tem muita coisa a se falar, a pessoa fica com medo. Então começa a falar coisas aleatórias, coisas que atrapalham elas, né? Então, no vídeo de hoje eu vim falar sobre isso. Esse truque psicológico nada mais é do que o autocontrole, o não ter medo. Gente, para você impor respeito, você não precisa ser a pessoa que grita, a pessoa que xinga, porque muita gente pensa que a pessoa que impõe respeito é aquela que dá patada, aquela pessoa que responde. Isso não impõe respeito. O que impõe respeito realmente é nada mais, nada menos do que esses pequenos truques, essas pequenas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O leão. Nós já sabemos, né, que o leão é o mais, assim, poderoso e tudo mais, dos animais, ele é o rei. E ele precisa, em algum momento, gritar. Por exemplo, quando ele vai caçar a presa dele, ele precisa gritar que ele vai pegar a presa dele. Ele não grita, ele simplesmente ele é silencioso, ele caminha devagar. E ele, mesmo assim, ele não deixa de ser perigoso, ele não deixa de ser a autoridade ali. Então, o que eu quero deixar bem claro pra vocês que colocar respeito não significa você gritar, você xingar, você ser uma pessoa desse tipo que eu acabei de falar. E simplesmente saber usar alguns truques psicológicos. Eu, Júlia, eu estou estudando, já faz muito tempo que eu estou estudando, desde os meus 10 anos, hoje eu tenho 15 anos. Desde que eu tinha 10 anos, eu sempre estudei sobre linguagem corporal e eu usava isso no meu dia a dia, com as pessoas que eu convivia, sabe? Tanto na escola, quanto no meu grupo de amigos fora da escola.
com os meus familiares, eu sempre usei e eu reparei que dá muito certo alguns deles. Inclusive, se vocês quiserem que eu ensino aqui pra vocês, comente aqui embaixo que eu vou ensinar vários truques que eu já usei e que dão super certo de verdade. Então, basicamente é isso. Você não precisa gritar, você não precisa ser a mais inteligente ou a mais bonita do local para ser respeitada, porque inclusive pessoas bonitas tem para todo lado, pessoas inteligentes tem para todo lado. E mesmo assim, a maioria ainda não é respeitada pelas outras pessoas, porque não sabe usar os truques psicológicos. Então, vou dar umas diquinhas aqui agora pra vocês. Primeira dica, gente, quando vocês chegarem no local, não chegue assim, sabe? Com a postura ruim, assim, encostando no lugar, com medo de socializar. Aquela pessoa que fica assim de cabeça baixa, de postura ruim, sabe? Tenha autoconfiança, mas eu não tô falando de arrogância, de você chegar no lugar e chegar assim, ó. Chegar literalmente assim, ó, olhando todo mundo assim de cima. Não é isso que eu quero dizer pra vocês. Mas numa postura bem, entendeu? Não fique com a postura desleixada, assim, porque as pessoas não vão respeitar. Literalmente, eu acredito muito. Se a pessoa viu, a pessoa é assim, gente, a pessoa é assim. As pessoas são muito visuais. Literal, é o que eu acho, entendeu? Essa aqui é mais a minha opinião. As pessoas são muito visuais. Então, se você vê deslargada assim, é mais difícil da pessoa ter respeito por você do que quando elas veem uma pessoa assim, que tá com uma postura boa, que faz contato visual, não tem medo, sabe usar o autocontrole, sabe usar o silêncio. Então, eu acho que influencia muito, tá bom? Então, tenha uma boa postura, não tenha medo, em hipótese alguma, de deixar um silêncio. Porque às vezes a gente tá falando e às vezes a gente se perde um pouco, então a gente precisa pensar. Aí algumas pessoas, ao invés de pensar, reorganizar o pensamento na cabeça, elas vão lá e começam a adicionar palavras que não tem nada a ver. Aí começa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Uma pessoa que tá contando uma história que foi no shopping e comeu um hambúrguer, por exemplo. Aí ela pega e fala, eu fui no shopping, né? E aí, tipo, sabe, começa a adicionar essas palavras que não precisam muito. Então, não tenha medo de fazer um momento de silêncio, um momento de pausa, um momento onde você deixou apenas para recalcular seus pensamentos, repensar o que você vai dizer. E ficaria basicamente mais ou menos assim. Ontem eu fui pro shopping com os meus amigos e a gente comeu um hambúrguer e foi assim muito legal. Pensou? Vocês viram que eu tirei um momentinho para pensar, para recalcular, para não colocar palavras insignificantes? Então, pensa, não tenha medo de deixar esse silêncio, não tenha medo, não tem problema algum. Tem muitas pessoas que se incomodam com o silêncio. Bom, gente, é isso. No vídeo de hoje eu trouxe só esse truque psicológico mesmo, mas se vocês quiserem e gostou realmente do vídeo, eu vou trazer mais aqui vídeos pra vocês, inclusive em 2026 eu tô querendo mais focar nesses vídeos mais de linguagem corporal, desse tipo. O que vocês acham? Bom, o vídeo de hoje foi isso. Então, da próxima vez, então a dica que eu dou aqui pra vocês é tenham autocontrole. As pessoas bem-sucedidas que você reparar nos filmes, elas têm esse autocontrole, elas fazem essa pausa. Elas não têm medo de deixar esse silêncio, elas reparam o ambiente. Pode começar a reparar como é que as pessoas ficam quando você faz esse pequeno silêncio, essa pequena pausa. As pessoas ficam... muda completamente. E não é só isso, tá bom? Eu recomendo que vocês estudem mais sobre. Eu trago aqui algumas dicas, mas não é só isso. Eu recomendo que vocês estudem mais sobre, procurem mais sobre o assunto, que vocês vão conseguir fazer as pessoas te respeitarem. Tem vários truques psicológicos, assim, muito massas que eu já... Tem vários truques psicológicos que eu sempre usei e eu achei, assim, muito legal. Então, se vocês realmente gostaram, eu vou trazer mais aqui pro meu canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.